Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, amor BH! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lectio Divina aqui no canal do YouTube. E hoje vamos continuar o capítulo 3 da primeira carta de São João, que havíamos começado na terça-feira. É importante que você, depois desse vídeo, faça a sua Lectio Divina. A leitura da Palavra de Deus, procurar viver essa palavra, só você na intimidade, você e o Cristo na sua casa, é fundamental. Para lembrar você que está começando aqui nesse vídeo pela primeira vez, então, depois de arrumar o seu espaço, arrumar um tempinho com Deus, pegar a sua Bíblia, invocar o Espírito Santo de Deus na sua vida, faça assim. Primeiro, faça uma leitura inteira desses versículos aqui, para poder relembrar o que eu falar aqui, para poder ter uma noção geral sobre esses versículos que vamos ler. Depois, leia novamente, fazendo a sua meditação. Pare em cada um dos versículos e medite aquilo ali na sua vida, compare o que você está vivendo com o que está escrito naquele versículo. Faça a leitura quantas vezes você quiser, quantas vezes você sentir à vontade. Volte novamente para ler, para fazer a sua oração também. Atente-se naqueles versículos que chamaram a atenção, converse com o Senhor, fale com Ele da sua vida, se está passando por um momento difícil, ou você se alegra com alguma dessas coisas, então converse com Ele, faça seu pedido para Ele nesse momento e tenha um momento de oração com o Senhor. Depois, leia novamente os versículos, mas dessa vez contemplando o amor de Deus na sua vida, vendo as maravilhas que Ele tem para você. E por último, leia também novamente, pegando aqueles pontos que te chamam a ser uma pessoa diferente e trace ações, trace metas que você vai cumprir para ser uma pessoa melhor. Vamos então aos versículos do dia de hoje, dos versículos 4 ao 10. Quem comete pecado viola a lei. O pecado é a rebeldia contra a lei. E quando eu penso aqui em lei, eu fico imaginando, nossa, mas será que o Senhor ele é um Deus carrasco, que nos quer mal, que nos quer encher de lei para nos engessar? Não, o Senhor é amor. Então, essa lei que o Senhor tem, tudo que o Senhor faz em nossa vida, os chamados que Ele tem, é por um objetivo de nos trazer de volta a Ele, de reconhecermos o amor de Deus em nós, aprendermos o que é amor, sermos pessoas diferentes. Ele faz isso por amor. No versículo 5, e sabeis que Ele apareceu para tirar os pecados, e Ele próprio não teve pecado. É engraçado, na minha tradução está escrito assim, Ele apareceu, como se a gente estivesse aqui nesse vídeo, ou quando a gente sentar para poder fazer a nossa Lectio Divina, que do nada Ele apareceu. E Ele apareceu dessa forma porque Jesus Cristo sempre esteve junto do Pai desde o princípio. Ele se encarnou e viveu no meio de nós, para que Ele tirasse os nossos pecados. E Ele próprio não teve pecado, porque Ele é o Deus vivo, encarnado no meio de nós. Quem permanece com Ele não peca. Quem peca não viu nem conheceu. Nesse momento eu fico imaginando assim, se nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para Jesus como um amado, como um desejo ardente de estar junto com Ele, de conhecer mais a Ele, de viver como Ele viveu, de viver a vida eterna ao lado dEle. Então, nós vamos querer estar sempre junto dEle, cada vez mais, conhecendo mais, criando intimidade com o Senhor. Mas, de fato, quando a gente se afasta dEle, quando a gente começa a se esquecer, então nós caímos no pecado, porque nós não praticamos mais aquelas obras que nos fazem estar cada vez mais próximo do Senhor. Vamos tendo uma vida mais relaxada, vamos deixando de lado tudo aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Filhinhos, que ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo como Ele. E que nós, a cada dia, procuremos cada vez mais praticar a justiça, praticar o amor aos irmãos. Quem comete pecado procede do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. E desde o princípio mesmo, né? Quando ele estava lá no paraíso com Adão e Eva, ele veio de uma forma tão sorrateira, como
se parecesse que não houvesse nenhuma maldade, e plantou no coração daqueles dois o desejo de ser Deus, de conhecer tudo, e de uma forma que eles quase não perceberam de fato, né? Quando eles comeram aquela maçã. E da mesma forma o diabo age em nossa vida até o dia de hoje. É preciso estar atento às formas ardilosas, às formas sutis que o diabo tem de nos enganar. Mas, para nossa alegria, o Filho de Deus apareceu para destruir as obras do diabo. E eu fiquei imaginando quando eu li isso aqui, mas ele não é o Senhor que criou todas as coisas, como ele pode destruir algo? É simples, ele destrói algo com base no amor. Se a gente se inspirar na vida de Jesus Cristo, nós vemos como foi que ele destruiu as obras do demônio, como foi que ele tirou aqueles demônios de dentro das pessoas tantas vezes. Bom, vou trazer aqui 3 pontos muito importantes. Nós vivemos muito isso no nosso período de quaresma, que é, primeiro, a oração. Mesmo sendo Deus vivo, ele se isolava do mundo, se afastava das coisas do mundo para estar a sós com Deus, crescer na intimidade. Olha o tamanho da importância que é a oração em nossa vida. Também é importante o jejum. Ele esteve no deserto, ele foi tentado e ele se absteve das coisas que poderiam dar prazer, as coisas que poderiam ser bom, entre aspas, para ele naquele momento. Ele também praticou o jejum. Lembro do episódio que ele estava no deserto, em que o diabo ofereceu para ele o pão. Ele se absteve daquele alimento naquele momento, porque ele sabia que o alimento espiritual era mais importante. Então, daí vem, olhando para o Cristo e procurando imitá-lo, também a necessidade que nós temos de jejuar, e que não seja só de comida, que nos alimenta a nossa barriga, mas também de todas as tentações, que a gente aprenda a nos abster de cada uma dessas coisas, para, junto com Cristo, derrotar as obras do diabo. Mas também ele foi muito caridoso, ele sempre olhou para os pobres com um olhar de amor, e ele olhou para nós, que somos pobres de espírito, e olhou com amor, com olhar amoroso, e nos pegou pela mão e nos ajudou a levantar. Também nós devemos ter esse olhar que Deus teve pelos irmãos, olhar como filhos de Deus mesmo, como criaturas muito amadas, e termos um comportamento diferente com cada um dos nossos irmãos. Ninguém que seja filho de Deus comete pecado, pois conserva a sua semente, e não pode pecar porque foi gerado por Deus. Nesse momento, talvez você até esteja se perguntando, não conversamos que nós, através do batismo, passamos a ser convidados a ser filhos de Deus? Como pode então ele falar que o Filho de Deus não vai pecar? É por um motivo simples. Nós, no nosso batismo, nós somos convidados a sermos filhos de Deus, mas nem sempre nós assumimos esse papel. E quando a gente não assume esse papel, nos afastamos da filiação com Deus e caímos no pecado. Então, se você está aí agora preocupado, então não basta ser só o batismo, é só a gente pegar esse versículo e ler ele de forma inversa, então, para a gente entender o que a gente precisa fazer para sermos filhos de Deus. Se o filho é aquele que não comete pecado, então nós devemos nos afastar do pecado, nos afastar das experiências de tentação que nos afastam de Deus. Nós devemos conservar a semente de Deus, conservar a semente do amor, pois só uma árvore que produz bons frutos, ela foi semeada com uma semente boa, com uma semente de Deus. E também, no final do versículo, ele diz sobre ser gerado por Deus. Aqui eu me recordo do Evangelho de João, em que Jesus nos diz que aquele que quer servir ao Senhor, que quer ser de Deus, deve ser gerado novamente. Então, se você que até o dia de hoje foi gerado com a lógica do mundo, com a lógica do prazer, do sempre conquistar as coisas por si próprio aqui na terra, não reconheceu a graça de Deus, então essa passagem de hoje te convida a ser gerado novamente, a tirar essa casca dura que você tem hoje no coração e viver uma vida nova, reiniciar, ser gerado novamente, só que dessa vez ser gerado no amor de Deus. Assim se demonstra quem é filho de Deus e quem do diabo. Quem não pratica a justiça, nem ama seu irmão, não vem de Deus. E que nós possamos cada vez mais praticar a justiça, amar os nossos irmãos, para que enraize dentro de nós a nossa fé e a gente possa produzir os bons frutos
que Deus espera de nós, com a ajuda do Espírito Santo em nosso meio. Então é isso, eu convido você a pegar a sua Bíblia, fazer a sua Lectio Divina, ter esse encontro realmente íntimo, extremamente pessoal com Deus no dia de hoje. Você que pegar a sua Bíblia, que fizer a sua Lectio, se tiver alguma palavra diferente na sua tradução, que te chamar a uma interpretação diferente, deixe aqui nos comentários para que os próximos Luquinhas também possam ver, possam se inspirar naquilo que Deus mostrar a você. Desejo que você tenha um ótimo encontro com Deus e fique com Deus.